Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e agora a gente vai mudar um pouquinho o foco do assunto. Aí eu estava falando somente sobre a teoria musical e agora a gente vai se focar um pouco mais no instrumental. Não será necessário fazer demonstrações com o instrumento, porque o que eu quero que vocês entendam mais sobre a questão do instrumento é sobre algumas funcionalidades e algumas curiosidades sobre eles. Não é necessário estudar sobre a história do instrumento, não é necessário você estudar a altura sonora no momento, mas algumas informações vai ser interessante você saber sim, para quando você estiver de posse do seu instrumento, você não ficar sem saber o que fazer. Então, muitas das coisas das quais eu vou falar aqui são informações úteis ao dia a dia do seu instrumento, informações das quais você vai poder utilizar durante o tempo que você tiver com ele. E, obviamente, muitas são algumas coisinhas mais para que você conheça o seu instrumento e eu vou cobrar de você na prova, ok? Então, lembrando, esse vídeo aqui já é o vídeo do qual você precisa se inscrever para poder participar da prova. Se você não se inscrever, se você não colocar o seu nome nos comentários, eu não vou imprimir uma prova para você e você não poderá fazer a prova dos metais. Essa aula aqui vale tanto para trompete quanto para trombone, tá bom? É uma aula que eu vou especificar muitas informações sobre esses instrumentos, beleza? Então vamos lá, né? A gente vai começar. Para começar, tanto o trompete quanto o trombone, eles são classificados como instrumentos de metais. São instrumentos metais. Uma das curiosidades dos quais os instrumentos metais têm é justamente a questão do bocal. No caso aqui do trombone e do trompete, nós temos essa diferenciaçãozinha aqui, ó. O bocal do trompete, que é um pouco menor, e o bocal do trombone, que é bem maior. Então, são dois instrumentos que utilizam esse material aqui como a principal forma, como a forma de se proferir som, o bocal, ok? Metais são uma classe de instrumentos feito parcialmente ou inteiramente de metal e tendo como forma de exprimir som a pressão do ar em um orifício planejado chamado bocal, certo? Então, por esses buracos aqui, ó, onde você vai colocar a sua boca, a pressão do ar no bocal, vai ser comprimido, ele vai vibrar dentro do bocal e vai viajar pelo instrumento para gerar som, certo? Sem o bocal, o instrumento não vai poder executar toda a sonoridade que ele possui, certo? E tem gente até que brinca de soprar, tentar tirar som pelo encaixe onde a gente coloca o bocal. Mas, obviamente, não é tão simples assim e não sai um som legal. Então, o bocal ele é feito justamente para isso. Ele é feito para poder criar som. Sem o bocal, não tem som, certo? Os instrumentos de bocal possuem pistos ou válvulas, certo? Bocal e voltas de afinação. No caso aqui eu tenho um trombone de rotor. Ele tem essa chavezinha bem aqui, o trombone do qual você que vai tentar fazer a prova de trombone. O nosso trombone não tem essa válvula, ele não tem essa quantidade de voltas. Professor, o que é essas voltas? São essas partes aqui que eu estou falando, ó. Essas partes de metal por onde o som viaja, por onde o ar viaja até ele sair pela campana, certo? Todo instrumento de metal tem campana. Aliás, não só os instrumentos de metais, muitos instrumentos, todos os instrumentos de som possuem uma forma de campana, seja ela maior, seja ela menor, tá certo? Então tá aqui, no caso aqui eu tenho um trombone de vara, essa parte aqui encaixa dentro dessa parte aqui. Nós temos aqui uma vara, a vara, e conforme eu vou aumentando, abrindo mais a vara do trombone, é que eu vou tirando os sons, certo? Então, eu posso ter pistos, ou seja, aqueles botãozinhos de apertar, ou posso ter válvulas, como essa daqui, ó, certo? Essas válvulas, existem trompetes que também são de válvulas, e tem um trombone, esse caso aqui desse trombone que tem a válvula, mas no caso aí não é a única forma, existem também os pistos, ok?
Então ele possui os pistos ou válvulas, certo? Essa aqui, a vara, também é uma espécie de válvula, onde você vai abrir e conforme a distância que você abre, é uma nota diferente. Então, se você abre até aqui é uma nota, se você abre até aqui é uma nota, se você abre até o final é outra nota. Então, quem vai aprender a tocar trombone precisa aprender as posições que vai tirar as notas. E no caso de quem vai tentar ser trompete, vai tentar aprender através da combinação de pistos, certo? Dos 3 botãozinhos para apertar. Beleza? No caso aqui, ó, tentando explicar mais ou menos como é que funciona a questão do bocal. Pessoal, ó, uma coisa que vocês vão escutar muito quando vocês estiverem tocando instrumentos na classe metais é a questão da embocadura. O que é embocadura? É você conseguir colocar o seu bocal numa posição correta para que você consiga tirar som, certo? Para que você consiga tirar som. No caso aqui, nós temos o corpo do bocal, como é que todos os bocais são assim, né? Tem um diâmetro, essa partezinha aqui é a distância da abertura do bocal, certo? A profundidade do bocal, ok? Aqui é a parte da garganta e onde passará a coluna de ar. Quanto maior é o bocal, mais grave é o som, mais fácil de tirar o som grave. Quanto menor o bocal, quanto mais raso for o bocal, mais fácil você tirar as notas agudas, certo? E você encaixa dessa forma na sua boca, ok? Não é para você ficar para poder soprar o instrumento, não é desse jeito. Quando você deixa os seus lábios encaixados no bocal, encaixou, se você deixa ele mais frouxo, você tira notas mais graves. Se você deixa ele mais firme, você vai tirar notas mais agudas, certo? Lembrando que eu já falei, ó, quando eu falar grave, eu estou falando do som grosso, falando do agudo, estou falando do som fino, tá certo? Então, o bocal, ele vai ter essa forma de você tentar retirar sons nele. Então, você precisa ter a forma correta de soprar para que o ar consiga viajar por dentro do bocal e consiga alcançar o instrumento. E a forma como você sopra, a forma como está disposto os seus lábios no bocal é que vai gerar o som, seja o grave, seja o agudo ou a altura correta que você quer tirar o som. Beleza? Os instrumentos dessa categoria possuem diversas naturezas sonoras, ou seja, possuem vozes diferenciadas de acordo com o tipo de instrumento. Essas diferenciações de som vêm do tipo de instrumento, tamanho e formato. Quanto maior o instrumento, mais grave ele é. Quanto menor ele for, mais agudo ele é. Então, existe uma grande quantidade de instrumentos da classe metais. E esses instrumentos eles variam em timbre de acordo com o seu tamanho. Se você vê, por exemplo, no caso do trombone, o trombone ele tem um som grave, porque ele é um instrumento grande. Já o trompete ele tem um som mais agudo, porque ele é menor. E é assim como tem instrumentos maiores do que o trombone, tem instrumentos menores que o trompete. E assim eu vou diferenciando os sons. Quanto maior o instrumento, e isso não é só para os metais não, é todos os instrumentos. Quanto maior o instrumento for, mais grave ele tira. Quanto menor o instrumento for, mais agudo ele tira. Certo? Isso vale para todos os instrumentos. Os metais não ficam fora disso, ok? No caso aqui, ó, informações para quem vai fazer a prova para trompete. O trompete é um instrumento armado em si bemol, em B bemol, né? Si bemol. O que isso significa? Que é como se eu estivesse explicando, falando para você que a voz do teu instrumento, tem gente trabalhando, tá me atrapalhando. Que a voz do instrumento fosse como uma voz de uma pessoa adulta, certo? Aí, quando ele estiver tocando, as pessoas que têm essa voz adulta vão falar da mesma forma. Se eu pegar um instrumento que é, por exemplo, ele é armado em Mi bemol, ele tem uma voz diferente da voz de adulto. Então ele teria, aí entra aquela história que eu expliquei das tonalidades. Ele precisa modificar o seu som para poder se igualar com os outros. Ou o outro vai ter que modificar seu som para se igualar a ele. E vice-versa. Existem 4 naturezas mais comuns dentro da música.
ou dentro da nossa vida musical. Que são os instrumentos armados em si bemol, são os instrumentos armados em dó, instrumentos armados em mi bemol, instrumentos armados em fá. Existem os outros? Existem armado em ré, existem armado em lá, existem armado em sol, certo? Existem essas outras armaduras de instrumento, ou seja, vozes diferentes. Mas no nosso caso, na nossa vida musical, das bandas marciais, né, das orquestras, a gente acaba encontrando somente essas 4 naturezas. E as 3 mais comuns. A quarta, que é a de Fá, é mais incomum de se encontrar ainda. Mas hoje em dia está avançando cada vez mais o instrumento chamado trompa em Fá, trompa harmônica, e aí ele é armado em Fá. Mas o mais comum mesmo são os instrumentos armados em Dó, Si bemol e em Mi bemol. Se os 3 forem tocar juntos, por exemplo, o trombone, o trompete e o saxofone alto, se esses 3 instrumentos forem tocarem juntos, eles não podem dar a mesma nota porque eles vão soar de maneira diferente, certo? Eles vão soar de maneira diferente. Então, cada um tem que fazer a sua própria nota para que quando toquem juntos, eles possam saber, o som possa se igualar, certo? Se equilibrar. Então, no caso, o trompete é um dos instrumentos armados em si bemol. Então, ele já sabe qual é a função dele dentro da música. Se ele for tocar com saxofone alto, ou o saxofone se modifica para tocar com o trompete, ou o trompete se modifica para tocar com o saxofone. No caso do trombone, o trombone é armado em dó, vou já falar isso. Só que aí, quando o trombone for tocar com o trompete, ou o trombone se adequa ao trompete, ou o trompete se adequa ao trombone. Por exemplo, se o trombone estiver dando dó, se o trombone estiver dando dó, o trompete tem que dar ré. Porque se o trompete der dó junto com o trombone, vai ficar uma desafinação muito grande. Agora, quando o trombone estiver dando dó e o trompete der ré, então o som fica igual, fica como se estivesse dando a mesma nota. Por isso eu tenho que saber a natureza do meu instrumento e também reconhecer a dos outros instrumentos também, caso seja necessário. Porque se você reconhece a natureza sonora do seu instrumento, então você sabe, quando você estiver tocando com outros, qual é a sua função. Beleza? O trompete é um instrumento armado em si bemol, não esqueça disso. Possui muitas voltas, seu bocal é pequeno, certo? Sua grande característica é o som forte e agudo. Ele tem um som, um instrumento extremamente de destaque. Ele se destaca muito porque ele tem uma altura de som, um volume de som, na verdade, um volume de som muito grande. Então ele acaba se sobressaindo facilmente. Então ele é um instrumento que tem é muito forte. Ele tem uma sonoridade muito forte. Ele é muito utilizado nas bandas de forró. Ficou bastante conhecido em músicas do estilo jazz e mambo. Você quer ver as pessoas fazendo coisas extraordinárias no trompete? Pegue uma música do estilo jazz ou do estilo mambo, que aí você vai ver como esse instrumento se destaca. Beleza? O trombone de vara. O instrumento é armado em dó. Olha aí que eu falei, ó. No caso do trompete, ele é armado em si bemol. Mas aí já o trombone ele é armado em dó. Eu acabei de falar esse exemplo, né? Quando o trombone estiver dando a nota dó, o trompete tem que dar ré. Quando o trompete estiver dando ré, o trombone tem que dar dó. Quando o trombone estiver dando ré, o trompete tem que dar mi. Quando o trombone estiver dando mi, o trompete tem que dar fá sustenido. E assim sucessivamente. Certo? Então são essas variações, são essas diferenças de som que nós como músicos temos que ter noção, beleza? É um instrumento armado em dó, possui muitas voltas, seu bocal é médio grande, certo? Ele não é o maior bocal que tem, mas ele é um bocal que ele não é pequeno, certo? É um som grave, tem um som forte e grave, muito utilizado também nas bandas de forró e também ficou muito conhecido também nos grupos de jazz e também de mambo, certo? Você quer ver também instrumentistas fazendo coisas grandiosas na música? Você assista também, ouça músicas do estilo jazz e mambo também, que você vai ver como é muito interessante. Chama atenção por não ter pistos, apesar de que existem trombone de pisto, sim. Mas no nosso caso, o trombone de vara, ele não tem pistos, ele não tem botão para você apertar para tirar nota.
ele tem essa curiosidade, ele tem apenas a aproximação da vara para identificar as notas. Ou seja, quanto mais você abre no instrumento, mais notas saem. Então você tem que saber quando está fechado, você saber que é si bemol, que é fá, certo? Quando você abre mais um pouquinho, ele fica lá, e assim sucessivamente. Você vai aprender todas essas posições, ok? Quando você pegar o seu trombone. Mas essa é a parte interessante dele. É um instrumento que não tem marcações nenhuma. É você ter conhecimento e ter um bom ouvido para perceber. Ok? Ó, os metais são instrumentos que possuem embocadura como a principal necessidade de estudo. Olha a dica, pessoal. Olha a dica. Os bocais são instrumentos que possuem a embocadura como a principal necessidade de estudo, pois a partir dela que as notas se alterarão. Mesmo que a posição da nota seja igual, com a embocadura serão executadas notas diferentes, mostrando como é importante estudar a embocadura e a audição para reconhecer as notas executadas nos bocais. Pessoal, ó, quando você vai estudar um instrumento da classe dos metais, você precisa estudar bastante a questão da embocadura. Porque nos instrumentos de bocal, você consegue tirar várias notas em uma única posição. Eu conheço um cara aqui da cidade vizinha, que ele pegava o trompete dele e tirava a escala todinha apertando o primeiro pisto. Segurava aqui o primeiro pisto e dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, só modificando a boca, só modificando a embocadura. Saiu tudo perfeitinho? Claro que não, né? Que não foi o instrumento não foi feito para isso. Mas ele conseguiu executar todas as notas que ele queria executar apenas na primeira posição. Então, isso mostra como a embocadura é importante. Por exemplo, no trompete, sem você apertar nada, você tira dó, sol, dó, mi, sol, dó. Sem apertar nada, só com o instrumento solto. Só você botando o instrumento na boca, você consegue tirar várias notas numa única posição. Do mesmo jeito do trombone. Sem você mexer a vara dele de jeito nenhum, você também tira fá, si, fá, fá, si... Não, si, fá, si, ré, fá, si... Certo? Ele também tira várias notas na mesma posição. Se eu apertar o primeiro pisto no trompete, também vai tirar várias notas. Se você abrir só um pouquinho o trombone, também você vai tirar várias notas. O que isso mostra como a embocadura, se você deixa o lábio mais frouxo ou se você acocha o lábio, é que vai modificar a altura dessas notas. Então, quanto mais você estudar e decorar as posições da tua boca, mais fácil vai ser você aprender a tirar as notas no teu instrumento. Então assim vai ficar muito mais fácil você conseguir estudar, certo? Então é muito importante a questão da embocadura. O seu maior desafio como instrumentista nos metais será a tua embocadura. A embocadura é a parte da qual você vai ter que se focar muito para que você consiga tocar e ser um ótimo instrumentista, certo? Então é isso, pessoal. Quando vocês forem fazer a prova de vocês, lembrem-se de todas as informações que eu falei para vocês, que é no caso a questão do bocal, a questão da embocadura, a questão da natureza do instrumento, se ele é em si bemol, se ele é em dó, se ele tem pisto, se ele não tem pisto, a informação mais importante, como é que você vai usar o bocal, certo? Que o bocal você usa para poder tirar as notas. Quanto mais flácido, quanto mais mole você deixa o lábio, mais grave saem as notas. Quanto mais acochado, mais rígido você deixa o lábio, você vai atirar notas mais agudas e assim sucessivamente. Tem muitas informações que eu passei aqui para vocês, dos quais vocês vão precisar muito para poder conseguir tocar. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a nossa prova.